Satisfação, rapaziada, videozinho hoje sobre Agente Oculto, novo filme de ação da Netflix, que é uma grande aposta da empresa, acho que é uma das maiores, um dos filmes mais caros da história do streaming, acho que bate de frente ou então empata ali com o Alerta Vermelho do ano passado, e agora a empresa decidiu investir no que ela acredita ser o mais fácil, tendo em vista que tá passando por uma crise enorme, né, Netflix, tá perdendo uma cacetada de assinante cada vez mais por ano, e aí chamou os diretores de Vingadores Ultimato, né, que são os caras responsáveis pela maior bilheteria da história do cinema. Faz sentido essa, né? What do you know about the Sierra program? Reckless mystery men you guys send in when you can't officially send anyone else. The Gray Man. E assim, queria ter gostado muito mais de Agente Oculto. Não é um filme ruim, eu não desgosto dele, não detesto, não é um péssimo filme, mas assim, ele é muito abaixo do que ele poderia ser, tendo em vista que é um filme absurdamente promissor. É engraçado porque eu sempre me perguntei o valor de qualidade da direção dos irmãos Russo. Não exatamente contestando, até porque eles fizeram dois dos melhores filmes da Marvel, que é o Capitão América, o Soldado Invernal e Vingadores Guerra Infinita. Só que principalmente os filmes dos Vingadores, eu sempre me perguntei se o sucesso desses filmes era mérito de uma visão deles, ou se era muito mais pelo contexto histórico, né? O contexto de vários anos ali construindo aquele universo, aqueles personagens que foram dados de mão beijada dos irmãos Russos trabalharem. E eu fico com a segunda opção. Pra mim, os irmãos Russos foram absurdamente privilegiados pelo contexto dos filmes da Marvel de antes. Mas é claro que eles têm mérito deles também. A criação, o desenvolvimento do Thanos é perfeita nesses filmes. Mas enfim, vamos lá. Eu me chamo Gustavo Brasil, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não for inscrito e gosta desse tipo de conteúdo focado em filmes, séries e filmes de novo, sinta-se muito à vontade para se inscrever aqui embaixo e também, se te interessar, virar membro e ter acesso aos benefícios que eu ofereço. Clica aqui em Seja Membro que você vai ver tudo que você vai ter acesso lá, desde lives exclusivas até alguns conteúdos exclusivos também. E não esquece também de deixar um like se você gostar desse vídeo aqui, valeu? E assim, pra mim, boa parte do problema que faz esse filme empacar e não alcançar a altura que ele prometia, por ser um filme bem promissor, como eu falei, tendo em vista o elenco e a credibilidade, pelo menos financeira, dos diretores, começa pelos personagens. Eu inclusive até cheguei a pensar que se não existisse o John Wick, esse filme poderia fazer mais barulho do que ele faz. Mas não, cara, nem assim. Eu entendo a intenção de criar um personagem misterioso, até nas características pessoais, o que justifica o próprio nome do filme, né? Mas essa intenção ela é prejudicada tanto pelo texto raso, quanto pela interpretação do Ryan Gosling. Que me desculpa se você é o maior fã do Ryan Gosling que existe, mas esse cara é uma placa humana, eu não consigo entender. Eu não desgosto dele, não acho que ele atrapalha os filmes, sabe? Só que esse tipo de atuação à parte, que é mais fechada, funciona de forma mais seletiva. Por exemplo, em La La Land, com a química dele com a Emma Stone, eu acho que funcionou muito, até porque tem vários contrastes naquele filme. Só que aqui no Agente Oculto, assim, eu nem vou contestar o fato dele ser imortal, dele ter fator de cura, um fator de cura absurdo, porque isso é habitual, né? O John Wick mesmo tem fator de cura, é imortal também. Mas o Ryan Gosling nem pra fazer uma cara de sofrimento quando leva um tiro, e olha que ele leva uma cacetada de tiro, uma cacetada de facada também, nem fazer sabe? Nada disso. Ele leva tiro, leva facada e fica com essa cara aí. Tá bom, esse é o estilo do Ryan Gosling, isso é até meme lá fora em Hollywood, né? Muita gente brinca com esse tipo de atuação dele, mas pra funcionar precisa de um texto mais bem elaborado, porque a má vontade é inacreditável ali. Ainda mais por ser um filme que ganha muito nas cenas de ação, que assim, é até barbada falar, porque aí sim, nisso os caras são bons. Mas eu vou elogiar também, não vou ficar falando só mal aqui não, pô. As cenas de ação são muito maneiras sim, principalmente do ponto de vista de coreografia. Porque na edição, na montagem, é confuso, é picotada pra cacete. Aquele estilo genérico, né, de filmar a cena de ação. Até pra poder disfarçar dublê e também criar aquela sensação de falta de fôlego, né, de tirar o fôlego. Mas assim, isso não é uma regra. Quem viu Old Boy, tanto a versão do Spike Lee com o Josh Brolin, quanto a versão original do Park Chan-wook, sabe que cena foda de ação não precisa ser picotada. Isso fica ainda mais evidente numa cena lá da queda de avião, que é uma cena legal, principalmente do ponto de vista de enredo, tem uma virada interessante ali, só que não dá pra entender nada do que tá acontecendo, cara. Dá pra entender que o avião tá caindo só, mas tem gente que parece que caiu, mas quando você vai ver tá lá ainda, é uma doideira do cacete. E tem uma cena grandiosa de ação em Praga, que claramente foi feita pra ser aquela cena de ação do filme, a cena de ação marcante, que a gente vai sair do filme falando sobre ela o tempo inteiro pro resto da vida. Ela é boa, principalmente vindo da sequência que ela vem, que é uma sequência que rola uma explosão num prédio, que eu não posso entregar porque é spoiler se eu contar o que acontece, mas é legal. Só que essa cena, ela se estende um pouco demais.
E outro problema também é que ela acaba perdendo ritmo porque o personagem principal, central dessa cena de ação, que é o nosso querido Placa Humana, Ryan Gosling, tá preso, ele tá algemado nessa cena, então ele não consegue fazer muita coisa. Então é uma cena que de um certo ângulo ela ganha muito ritmo, mas perde do outro. E em contraste com a atuação de má vontade do Ryan Gosling, tem o Chris Evans, que aí sim tá afim, tá querendo, tá buscando o jogo. E lamentavelmente é uma interpretação que faz tanto contraste, que ela é tão divertida e também assim, na medida caricata, que eu, sem querer, tava torcendo pro Chris Evans no filme, porque eu tava de saco cheio já. You must be Lloyd. What gave it away? The trash stash. It leans Lloyd. Easy. Mas é claro, a boa interpretação e o carisma forte também que o Chris Evans tem não vai muito alto porque o personagem também é raso pra cacete. As motivações não existem. Quando, assim, a motivação dele é ser mal, a motivação dele é ser o vilão do filme. E se você não entender que o Chris Evans é o vilão do filme, ele vai falar no filme: eu sou o vilão desse filme. Faltou isso só, sabe? Porque assim, zero camada. Por outro lado, existe tentativa de explorar motivações do personagem do Ryan Gosling, principalmente na relação dele com uma menina, uma criancinha que tem, que ela inclusive fez Era Uma Vez em Hollywood, essa menina, mas é explorado de uma forma tão didática e tão certinha, sabe? Isso é assim, porque é assim, em flashback também, ou seja, interrompe a ação pra poder voltar no tempo, pra poder explorar esse relacionamento dele com a menininha. E automaticamente eu lembro de filmes como Chamas da Vingança, que a gente tem Denzel Washington com a Dakota Fanning, que não precisou ter uma relação didática, sendo construída de forma didática, né? Mas você entende, você sente ali o que tá rolando, sabe? O Wagner Moura tá no filme também, tá doidão ele, caricato e... pelo menos tá com mais expressão que o Ryan Gosling. Mas mó vacilão o Wagner Moura nesse filme. É um filme que tem muita inspiração em John Wick, isso é claro, e também não é um problema se for pra se inspirar em filme que seja um filme bom, mas os vazios desse filme acabam sendo mais expressivos do que qualquer outra coisa. E os vazios deixam as cenas de ação vazias, fracas. E o filme acaba ficando genérico e também cansativo. A gente oculta uma saga gigante de livros, então provavelmente vão ter mais filmes aí. Inclusive esse filme ele abre espaço para continuações. Mas isso é legal, vou elogiar aqui também, que é um filme que ele tem início, meio e fim. É um filme que tem uma história fechadinha. Ele não acaba sem final e não é interrompido. Ele realmente conta a história que ele tá contando ali do primeiro filme. Mas existem lacunas a serem preenchidas, né? E a serem exploradas também no sentido de expansão de universo. Como o John Wick também fez no primeiro filme. E é assim que tem que ser feito. Mas e você? Comenta aqui embaixo sua opinião, o que você achou do filme. Curte o vídeo se vocês gostaram também dessa crítica. Não é um filme ruim, não desgostei, mas eu queria ter gostado bem mais. É um filme que não chega nem perto do que ele poderia ser. Então é isso, pessoal. Até o próximo filme. Valeu!